Dando sequência à nossa série de imersão na função C, tem mais um exemplo com três variáveis muito interessantes. E agora um pouquinho mais complexo. É aquilo que eu falo, depende muito da situação que acontece no dia a dia, por isso que é bom você treinar em várias possibilidades com a função, tá, gente? Eu gosto muito desse tipo de treinamento, de imersão, porque você foca em vários exemplos, várias situações que eu já encontrei e algumas delas eu não sabia como resolver, tá? Por isso que eu sempre guardei para praticar bastante. Lembrando que todas essas planilhas estão disponíveis para você baixar e praticar totalmente grátis, tá? Isso é importante. Vamos lá, gente, função C com três variáveis. Por que eu falo que esse exemplo aqui, diferentemente do vídeo anterior, ele é um pouquinho mais complexo? Porque eu vou utilizar a função E como suporte dentro da função C. É isso mesmo. É a primeira vez aqui nessa série de imersão que nós vamos aninhar uma função. Mas fica tranquilo que nós vamos fazer mais alinhamentos depois. O que é aninhar função, gente? Quando você coloca uma função dentro da outra. Pode ser a mesma ou pode ser uma outra função. Nesse caso, nós vamos trazer a função E, que ela é pouco utilizada sozinha, né, separadamente, mas ela é muito utilizada junto com a função C. Então, se você está começando no Excel, vai parecer um bicho de sete cabeças, mas não se assuste, você vai superar isso aí, cara. Eu entendo bem, eu demorei para entender isso aqui, para falar bem a verdade para você, tá? Mas eu pratiquei bastante, então a coisa sai bem mais tranquila hoje. Vamos entender nosso problema aqui, gente. Tem uma tabelinha de vendas, nome de vendedores e suas respectivas vendas. No caso dessa empresa, olha o que eu tenho. Eu tenho um range de meta e dependendo das vendas desse vendedor, ele vai cair num bloco de comissão, que vai ser bronze, prata ou ouro. E claro que quando ele cair nesse bloco, vai ter um cálculo para ele ganhar a comissão dele. Claro que o ouro vai ganhar mais do que o prata, que vai ganhar mais do que o bronze. Então, são situações que acontecem. Isso aqui, por exemplo, aconteceu quando eu trabalhei numa distribuidora. E eu tive que utilizar a função CE bem parecido com o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, as situações aparecem mesmo. Então, vamos lá, igual a C, abro parênteses. O que eu tenho que fazer aqui? Teste lógico. C, as vendas do João. Olha isso, gente. Olha o nosso range lá. Até 29.999 é bronze. Se a venda for entre 30 e 49 é prata. Vendas acima de 50, ouro. Então, olha só. Se a venda do João for menor do que 30 mil, então eu já sei que ele é bronze. E olha que interessante, eu vou trazer mais possibilidades para quem já está vendo os últimos vídeos, tá? Até aqui eu tinha mostrado sempre digitando o texto, né? Ó, bronze. Quando você utiliza texto no Excel, você tem que fazer o quê? Deixa eu aumentar. Você tem que utilizar aspas duplas. Mas, olha o que você pode fazer. Como você tem a informação ali na célula bonitinha, você pode vir aqui selecionar bronze. Deixar isso automatizado. Vamos fazer dessa forma e vamos ver o impacto no final da fórmula, tá, gente? Ponto e vírgula. Agora que vem a questão, gente. É aqui que deixa um pouquinho mais complexo para algumas pessoas. Perceba que a meta prata, ela precisa de duas condições ali. C acima de 30 e abaixo de 49, ou seja, abaixo de 50. E é por isso que nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, eu utilizo a função E como suporte para a função C. C, abro parênteses, E. Essa é a estrutura, deixa eu aumentar, essa é a estrutura para utilizar a função CE, tá? CE, a venda do João, maior ou igual a 30, ponto e vírgula. E aí eu vou pegar novamente, olha isso, se a venda do João menor do que 50, fecho parênteses, aqui muita gente se confunde nessa parte, ponto e vírgula. O que acontece? Se respeitar essa condição do CE, acima de 30 e menor do que 50, então esse cara vai cair na categoria prata. Entendeu? Agora ponto e vírgula e a fórmula já vai me pedir o C falso, gente. Agora ficou fácil. Se for diferente desses três argumentos que eu criei, é ouro, né, gente? Só pode ser ouro. Fecho parênteses, olha só. E olha o que vai acontecer. Eu já defini a situação de bônus, né, de meta desse funcionário aqui, ó, bronze.
Por que bronze, gente? Porque ele vendeu 18 mil, que é abaixo de 29.999. Agora, antes de copiar essa fórmula para todas as linhas, tem uma questão importante. Olha essa dica, tá? Lembra que eu falei que até aqui, nos vídeos anteriores, estava tudo muito tranquilo. Por quê? Eu digitava o teste lógico. Então, ao invés de eu selecionar aqui, ó, F2, ao invés de eu selecionar aqui a comissão, bronze, prata e ouro, eu digitava com aspas duplas. Isso ajuda em algumas situações. Mas quando eu seleciono direto na célula, tem uma questão aqui. Quando eu copiar e colar essa fórmula, ela tem que estar presa ali, eu tenho que fixar a referência. Olha só que importante. Então eu dou F2 para ver as cores. Então eu sei que eu estou falando ali da vermelha, da roxa e da verde. Olha o que eu faço aqui, gente. Eu vou fixar uma vez o F4 para fixar a referência absoluta. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, ela não pode andar, tem que ficar presa ali, ó, nas regrinhas da meta. Eu tenho que fazer isso também aqui na H9, uma vez o F4. Tenho que fazer isso aqui na H10 também, gente. Quando eu copiar a fórmula ali, não pode andar. Se eu fizesse isso, ia dar erro. Agora sim, eu posso vir aqui no resultado da meta, seleciono todos os vendedores, Ctrl Alt V para acessar a caixa colar especial. Eu vou copiar somente a fórmula. E olha que legal, gente, eu consegui o status de meta de todos os vendedores. Vamos analisar algum para ver se está certo, ó. Essa Carla aqui, ó, ela é ouro. Por que ouro, gente? Porque acima de 50 mil é ouro. Ela vendeu 63.152. Vamos analisar mais um vendedor? Olha aqui, ó, o Pedro. Ouro também, 64 mil, acima de 50 mil é ouro. Vamos analisar um bronze aqui, ó, Vanessa. Vendeu somente 25 mil reais e quem vende abaixo de 29 é bronze. Então a minha função C com 3 variáveis está funcionando perfeitamente. Esse é um caso interessante, porque tem algumas situações que você não tem escolha, como eu mostrei no vídeo anterior, de fazer de um jeito mais fácil, pegando os dois extremos. Algumas situações você vai ter que usar a função E como suporte, como eu mostrei aqui na função, ó. E aí dominar as funções, alguns alinhamentos, vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Lembrando que você pode baixar essa planilha para praticar totalmente grátis. Dá uma olhada na descrição, no nosso site, você vai encontrar esses acessos. Ainda tem muitos vídeos de função C para chegar e olha, você vai gostar bastante. Espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.